Nós estamos estudando Gálatas. Na semana passada, estudando o finalzinho do capítulo 4, nós vimos que o DNA da graça é divino. E por mais óbvio que isso possa parecer, é aquele óbvio que precisa ser dito e redito quantas vezes forem necessários, né? O DNA da graça é divino, a graça emana de Deus, a graça é vontade de Deus, a graça é movimento de Deus, a graça é ação de Deus, a graça é outorga de Deus, a graça é expressão do próprio ser de Deus. Acho que você se lembra, nós mencionamos, a graça sempre esteve aí, a graça não teve início, porque faz parte do caráter do Deus imutável. O caráter de Deus é imutável. Deixa eu aqui apresentar uma citação para vocês que não estava na pregação da semana passada, mas que tem muito a ver com a mensagem de hoje. Na verdade, teria a ver com a mensagem da semana passada, mas esse texto chegou para mim num momento diferente aqui. Uma citação do livro aqui do Paul Tripp, um livro que eu já mencionei para vocês. Você acredita, no nosso PG estamos estudando esse livro, tem sido realmente muito impactante para nós, tem nos desafiado muito. E olha só o que ele fala aqui sobre essa questão do amor de Deus, da graça de Deus. Olha só que interessante. Comentando Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Gerhardus Voss foi um teólogo holandês radicado nos Estados Unidos, que viveu entre os séculos 19 e 20, faleceu em 1949. Gerhardus Voss escreveu: a melhor prova de que Ele, Deus, nunca deixará de nos amar está no fato de que Ele nunca começou. Se Deus ama eternamente, nunca houve um momento em que esse amor começou. Portanto, nunca haverá um momento em que esse amor terminará. É um amor eterno que dura para sempre. Nunca houve um momento no tempo em que Deus não tenha nos amado. Ele nos amou eternamente, Ele sempre nos amou e nos amará. E ele faz uma sequência aqui muito interessante, esse texto. Olha só que interessante o que ele escreve. O texto é um pouquinho longo, eu peço a sua atenção. Ele continua falando assim: independentemente de algum dia você acreditar nisso ou se sentir assim, você é eternamente amado por Deus. Quando você está atormentado por dúvidas, você é amado por Deus. Quando suas promessas parecem ausentes, as promessas de Deus parecem ausentes, e Ele lhe parece distante, você é eternamente amado por Deus. Quando sua palavra lhe parece árida e você acha difícil aplicá-la à sua vida, você é eternamente amado por Deus. Quando você se sente sozinho e incompreendido, você é eternamente amado por Deus. Nos seus melhores dias e em seus piores e mais sombrios momentos, você é eternamente amado por Deus. Quando o orgulho esmaga a gratidão, você é eternamente amado por Deus. Quando você o segue com o coração cheio da coragem da fé, você é eternamente amado por Deus. Seu alicerce nunca é o seu amor humano, o alicerce do amor de Deus, mas sim o amor eterno de Deus. Viva nessa esperança. Como você resumiria tudo isso que nós acabamos de ler numa única palavra? Como é que você resumiria isso numa única palavra? Graça. Vocês se lembram da tipologia utilizada por Paulo na mensagem passada, dos dois filhos de Abraão? Lembra que ele usou aquela história dos dois filhos de Abraão para falar: olha, você tem que decidir. Você vai viver como filho da lei, filho da incredulidade, filho da escravidão, ou como filho da graça, o filho da promessa, o filho da liberdade? Qual é a decisão? Porque a graça ela não aceita adições e ela também não aceita subtrações. A graça é a graça, ela é a expressão de quem Deus é, do seu caráter. E se você tenta adicionar alguma coisa, você está dizendo que o caráter de Deus é incompleto, ele é falho, ele é limitado. E se você subtrai alguma coisa, você o torna mentiroso. Muito bem, considerando que queremos viver como filhos da graça, nós precisamos discernir o papel da liberdade, o que é liberdade, o que é essa liberdade que o Evangelho promove. E aqui nós precisamos começar a entender, desembrulhar esse pacote sobre a liberdade, porque o problema é que nossos conceitos sobre liberdade são meio complicados. É exatamente isso que Paulo vai tratar a seguir aqui em Gálatas. O conceito de liberdade.
como é que ela funciona, qual é o papel, qual é a dinâmica, qual é o jeitão da liberdade do cristão, da pessoa que crê em Jesus como seu Senhor, seu Criador, seu Salvador. Então eu convido você a abrir as Escrituras ali em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 15. Gálatas 5, 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele, ele está fazendo uma menção àquilo que ele já falou no capítulo 1 aqui, não é? Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado, que era uma exigência da lei mosaica que estava sendo imposta sobre os crentes gálatas que não eram nem judeus, tá? Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Eita, textinho da queda da graça aqui. O que acontece aqui? Nada demais. Quer dizer, é sério, mas não é aquilo que muita gente defende, perda de salvação. Não se trata disso aqui. Versículo 5, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir com a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa, gente. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, devem viver sob as leis, devem obedecer à lei para serem salvos, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Por justamente essa turma aí que diz que a lei é que salva vocês. Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos, prestem atenção no versículo 12, que ele é bastante denso. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Pesado, né? Aí você percebe a indignação de Paulo. Você percebe como Paulo está ali com sangue nos olhos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Muito bem. Vamos relembrar aqui algumas coisas, tá? Eu disse isso no final da mensagem passada. A liberdade conferida pela graça não é sinônimo para a gente viver fora dos princípios para os quais nós fomos criados e para os quais fomos chamados. A liberdade que nós temos em Jesus não é para isso. A liberdade que nós temos na graça não é como se ela fosse uma autorização para vivermos a vida do jeito que nós bem entendemos. Fazemos o que bem acharmos melhor para a gente. Vivemos segundo os nossos próprios impulsos, as nossas próprias paixões. A liberdade não é isso. Lembrem-se, liberdade vivida com malandragem é libertinagem. E libertinagem, gente, é uma outra espécie de escravidão. O libertino é um escravo dos seus prazeres, um escravo de si mesmo. E existem graus de libertinagem, ok? A gente precisa lembrar que a libertinagem ela tem várias facetas, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui porque não é o nosso foco. Tá? Liberdade vivida com malandragem é libertinagem, não é liberdade verdadeira, é falsa liberdade.
Agora, você notou o subtema dessa mensagem? Ali, ó, libertos de nós mesmos, liberdade de nós mesmos. O que isso aí significa, no final das contas? É que nós fomos libertados, ou que nós fomos libertos da escravidão, da vanglória, para a verdadeira liberdade que glorifica a Deus. Existe uma guerra por glória em nós. Eu vou falar sobre isso, vou voltar aqui para o livro do Tripp daqui a pouquinho, tá? E é sobre isso que Paulo vem insistindo desde o início dessa carta. Existe uma guerra por glória no coração do homem. Bom, o que o Tripp vai falar, já entrando aqui, ele escrevendo aqui sobre a doutrina de Deus, ele vai falar justamente sobre essa mecânica da busca por glória e da guerra que existe em torno dessa busca por glória, porque a glória aponta para Deus, e o homem está completamente desconectado de Deus, mas ele continua buscando a glória, e quando ele não busca a glória em Deus, ele tem um grande problema. Então, o ponto inicial é o seguinte: nós fomos criados para a glória. Existe um impulso de buscar coisas gloriosas. O ser humano foi feito assim. Ele olha para a realidade, ele olha para o Criador, ele foi feito para se satisfazer em Deus, para se relacionar com Deus e se satisfazer em Deus. A imago Dei, aquilo que nós chamamos de imagem de Deus, que foi impressa em nós, ela imprime isso no nosso DNA. Você é um ser religioso, você busca a glória, você busca algo que te transcenda. Essa busca, ela só é completa em Deus, mas existe essa guerra por conta do pecado, por conta da queda, por conta da disrupção que houve entre o homem e Deus. O pecado nos tornou ladrões da glória de Deus. Olha só que interessante isso aqui que o Tripp fala no livro dele. Embora Deus tenha nos criado para levar uma vida impulsionada pela glória dele, perceba, fomos criados para viver uma vida impulsionada pela glória de Deus. É assim que o ser humano funciona bem, quando ele opera para a glória de Deus, quando ele busca a glória de Deus, quando a glória de Deus está no centro do seu viver. O pecado nos faz viver para nós mesmos. O pecado nos transforma em ladrões de glória. Exigimos estar no centro do nosso mundo, lugar exclusivo que deveria pertencer a Deus e somente a Ele. Recebemos o crédito por aquilo que só Deus poderia realizar. Queremos ser soberanos, adorados. Decretamos nossa própria lei e punimos as pessoas que se interpõem em nosso caminho e violam nossas regras. Dizemos a nós mesmos que temos direito a algo que, na realidade, não merecemos. Clamamos quando não conseguimos aquilo que queremos, seja lá o que for. Ao viver para nossa própria glória, roubamos a glória que pertence a Deus. Há uma busca, fomos feitos para buscar a glória. O pecado fez com que nós parássemos de buscar a glória de Deus e começássemos a tentar alimentar essa busca por glória, tendo nós mesmos como objeto dessa glória. E aí vem um outro ponto: somente a glória de Deus pode satisfazer a fome de glória que trazemos no nosso coração. Não é o seu sucesso profissional que vai te realizar, não é conquistar uma nova posição no mercado de trabalho, não é ganhar mais, não é satisfazer todos os seus desejos materiais, não é satisfazer todos os seus desejos emocionais. Por mais que haja legitimidade nesses impulsos que todos nós temos sobre carreira, profissão, relacionamentos, seja lá o que for, muitos não são legítimos, mas a grande parte sim. Por mais que você tenha esse impulso, isso não vai te satisfazer. Isso não vai completar a sua vida. A paternidade, por mais alegria Vitor esteja tendo nesse momento, com a chegada do Natan, não é a paternidade maravilhosa do Vitor sobre o Natan que vai tornar o Vitor mais homem, mais realizado. É a identidade que ele tem com Jesus. É o vínculo que ele tem com Deus. É Deus na vida dele. Porque todas essas questões tão legítimas que nós desejamos, relacionamento, sucesso, carreira, dinheiro, seja lá o que for, legítimas até certo ponto, claro, elas podem falhar conosco. Nós vivemos num mundo caído em que as frustrações estão aí, batendo a nossa porta. Elas eventualmente batem. A notícia de uma demissão,
A promoção que não veio, você batalhou, mas ela não veio. O bônus que subiu no telhado. O filho que começa a pegar caminhos estranhos, apesar de todo o seu esforço pastoral na vida dele. Um diagnóstico que você não esperava. Essas coisas vão bater a nossa porta e dizer: ei, o mundo em que você vive é caído. E se você não tiver a sua vida lastreada em Deus e não tiver como foco a glória dele, o viver para ele, você vai se frustrar. Mas dia menos dia, a sua frustração vai chegar, a fatura vai bater a porta. Organize sua vida em torno da glória de Deus. Porque só a glória dele, só a busca pela glória dele, é que vai trazer satisfação de fato na sua vida. E tem um último ponto que o Trupp coloca aqui, que somente a graça de Deus, olha só, somente a graça de Deus tem o poder de derrotar a guerra por glória em nosso coração. Somente quando eu me rendo, somente quando eu me deixo acolher, entendendo que eu nada tenho a oferecer, eu percebo que a glória dele é que basta para resolver o meu problema existencial. Não há conjunto de glória humana que dê conta de resolver a nossa questão existencial, a nossa eternidade, queridos. Quantas pessoas acumulam glória para si nesse mundo e chegam ao final da sua existência, ao final da sua jornada nesse mundo, desesperadas porque dizem: ok, e agora? Acabou? É isso? A vida se resume a isso aqui então? Notem como nós precisamos o tempo todo balizar, trabalhar diante do Senhor para que as nossas percepções sobre a vida, os nossos encaminhamentos para as nossas vidas sejam santificados, nossas motivações sejam santificadas. Se você constrói uma vida em torno da sua própria glória, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai ficar na mão. Nós precisamos lembrar que é disso que o Evangelho nos liberta, de nós mesmos, da nossa busca por glória incessante que não satisfaz. Não estou dizendo para você não buscar uma melhor posição de trabalho, ganhar melhor, sendo possível, construir a sua vida familiar. Não estou dizendo isso, mas não organize a sua realização última em torno dessas coisas, porque você vai se frustrar. A frustração pode estar ali na próxima esquina. Não é necessário. Quando a nossa vida é organizada em torno da glória de Deus, ainda que as frustrações venham, nós temos forças para lidar com elas. E acredite, as frustrações vêm. As frustrações vêm. Com 57 anos de idade, eu já aprendi a aceitar que as frustrações são uma constante na vida. Não é que a vida é só frustração. Mas a gente lida com muitos nãos. E precisamos aprender a trabalhar com eles. A nossa dificuldade com os nãos da vida tem muito a ver com o quanto de glória a gente quer para a gente mesmo. Essa é uma verdade. Precisamos trabalhar melhor isso. É disso que se trata a libertação do Evangelho. Mas aí o que vai acontecer, e aí nós temos esse texto aqui muito precioso de Gálatas, dizendo que a gente precisa cuidar da liberdade, porque a liberdade ela requer algumas demandas aqui. Vamos então aqui devagar com o andor, né? Note o alerta que Paulo faz aqui. A liberdade cristã, ela é divinamente concedida, mas ela é frágil. Ela tem fragilidade. Ela é frágil. Ela é consumada por Cristo, mas a nossa liberdade em Cristo requer vigilância para ser preservada. Se você olhar aqui para os versículos 1 a 4, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, a gente vai fazer algumas menções agora. Paulo começa falando, olha, permaneçam firmes nessa liberdade. Esse permaneçam firmes aqui é um imperativo. A palavra grega aqui é stekte. Stekte. Stekte, mantenha a posição. Stekte, lutem por isso. Stekte, perseverem nisso. Stekte, não abram mão disso. Ele está sendo muito incisivo aqui. O Keller, no livro Gálatas para você, ele ilustra esse ponto de maneira muito interessante. Olha o que ele fala. E para nós brasileiros isso tem um sentido todo especial nesse momento. Ilustrando essa questão de lutar pela liberdade.
Para preservar nossa liberdade, devemos permanecer firmes. Ele está falando exatamente sobre isso aqui. Existe um paralelo interessante aqui com a liberdade política. Olha aí, que interessante, não? Como já se observou, a manutenção da independência política de um grupo de pessoas ou nação requer vigilância e responsabilidade. Paulo diz que essa verdade vale também para a liberdade espiritual, porque o termo que ele está utilizando aqui é um termo militar. Stekte é um termo militar. Os crentes livres precisam permanecer firmes em sua liberdade. Permanecer firme é uma expressão de uso basicamente militar e combina as ideias de se manterem alerta, ser forte, resistir ao ataque e preservar a unidade. Se você for lá para 1 Coríntios, o texto que vai aparecer aqui na sua projeção, você vê aqui justamente Paulo falando o seguinte, ali a igreja de Corinto, logo no finalzinho da carta, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Todos são imperativos. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender nós precisamos romper com essa visão romântica de um cristianismo que paga um preço pequeno de seguir Jesus. Nós somos muito mal acostumados nas últimas décadas a um cristianismo incipiente. Esse cristianismo que vem na igreja no final de semana, as pessoas se encontram, quase que um clube gospel. Tem um círculo do livro, tinha um círculo do livro, tinha um círculo militar, tem o círculo... tem o clube A, clube B, clube C, e tem a igreja no final de semana. Quando você não tem outras coisas mais interessantes para fazer, você vai para a igreja para encontrar os seus amiguinhos lá. Aí, a gente canta, a gente ouve uma palavra boa, a gente sai e tal, eu creio em Deus e tal. Esse cristianismo é um cristianismo incipiente, é um cristianismo maroto, é um cristianismo que não vale nada. Nada. Absolutamente nada. Esse cristianismo que está preocupado com um evento social semanal, sabe? Eu vou lá, eu vejo, eu olho, eu dou lá meu dinheirinho, contribuo, essa coisa de picar o cartão. Esse cristianismo, ele na verdade não é um cristianismo, é uma cultura religiosa, mas ele não tem nada a ver com Cristo. Não tem. E nós precisamos romper com isso, porque a preservação da liberdade, em grande medida, passa por essa rejeição essa visão um tanto quanto secularizada do que significa ser um cristão. Um tanto quanto utilitarista. Um tanto quanto antropocêntrica. Onde Deus vira um penduricalho, uma varinha de condão para realizar os meus desejos. Eu me relaciono com Deus com uma forma de troca. De novo, é o mesmo problema. Nós precisamos romper com isso. E entender que seguir Jesus é um projeto fascinante, mas está numa dimensão, está numa frequência bem diferente do que tem sido proposto por aí. É claro que há momento de festa na vida com Jesus. É óbvio que há momento de celebração, conquistas e vitórias. Mas entenda que a vitória, a celebração e a festa definitivas estão por vir. Ainda não chegamos lá. E quando a gente tenta transformar a vida com Jesus somente em festa no presente, nós descaracterizamos a mensagem do Evangelho. E entenda, eu sei que ao falar isso, a tendência é que os bancos da igreja se esvaziem. Porque ninguém gosta de ficar ouvindo isso. Se o meu compromisso fosse com a minha própria glória, a minha narrativa ou a minha retórica seria bem diferente. Mas eu sei para quem eu trabalho. E eu sei qual é o meu chamado, a minha missão. E a gente vai ter que conversar nos termos dele, não nos meus termos. E não nos seus termos. A liberdade, então, ela precisa de permanência. Se nós estamos preocupados com a forma como as nossas liberdades políticas do Brasil estão sendo varridas para fora do cenário público, e estão,
Se você tem gana para se manifestar contra toda essa loucura que está acontecendo nesse país, e tem muita loucura de fato, preocupe-se ainda mais com a possibilidade de perder a sua liberdade em Cristo, porque isso é uma realidade possível. Não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando de viver uma vida escravizada ao medo, de uma vida em que você não tem certeza se você é amado. E uma vez que você foi rendido a Jesus, uma vez que você se dobrou na cruz, você foi adotado como filho, você é certamente amado e nada muda isso. Ai, André, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas a questão de acertar os nossos erros não muda o fato de que você continua sendo amado. E eu preciso ser instrumento desse amor. Eu preciso acolher o meu irmão que está quebrado pela vida, pelo erro que cometeu, e achando que Deus quer fulminá-lo com um raio. Eu falo, Deus não é Zeus. Ele não está interessado em jogar um raio na sua cabeça e nem se aproveitar de você. Muito pelo contrário, o amor dele é tão grande que ele mesmo se fez homem para morrer por você. É esse o nível do amor do Deus da Bíblia. Não depende da sua resposta. A sua salvação, sim, mas a garantia do amor, da manutenção na família. Pais, vocês que estão aqui, você pode até ficar triste com seu filho quando ele faz aquela aprontação, não é verdade? Mas passa em algum momento pela sua cabeça que você não ame aquela criança que acabou de fazer aquela aprontação? Passa em algum momento na sua cabeça dizer, eu o rejeito como filho, seu ingrato, maroto. E está lá, ele lá com 4, 5 anos de idade, mas eu acabei de falar que você é perfeito. Percebe? Passa pela cabeça de algum pai rejeitar o filho, negar o amor ao filho, passa de algum pai decente, que pense, que tenha 2 neurônios e um coração batendo no peito? Claro que não. Você vai disciplinar, seu marotinho, ou seu sapequinha, mas em nenhum momento você vai dizer, eu não te amo mais, seu sapeca. Eu amo você, e é por isso que eu estou me importando com você. Perceba, devemos permanecer firmes nessa liberdade. Liberdade que não há condições pré-estabelecidas por Deus para sermos amados, uma vez que já fazemos parte da sua família. Mas há um segundo ponto aqui que também é importante, nós devemos rejeitar essa religiosidade que descaracteriza a graça. Já temos visto isso aqui, mas Paulo está falando de novo porque isso importa. E nós descaracterizamos a graça, como eu falei, com adições ou com subtrações. Adições porque eu quero cumprir tudo bonitinho, eu quero fazer por merecer. E as subtrações já estou salvo mesmo, estou sossegado, vou para o céu, vivo na graça de Deus. É a banalização da graça, né? Por que nós devemos rejeitar a religiosidade que descaracteriza a graça? Porque na prática essa religiosidade rejeita a Jesus. Ela está rejeitando a Cristo, está rejeitando a obra, está rejeitando o que Ele fez na cruz. Na prática essa religiosidade, ela é irreconciliável com o Evangelho que nos salvou. Quem vive uma religiosidade que mira a própria glória... Está vendo como eu consigo decorar as Escrituras com... Rapaz, decorei o Salmo 119 inteiro esse mês. Consigo falar ele de cabo a rabo, começando por Aleph. E começa lá, o herói, né? Vai lá o herói. Você viu como eu... E às vezes a gente faz isso inconscientemente. Pô, senhor viu como eu contribuí bem com a igreja esse mês? Dei um dízimo generoso, ofertei ali para a causa A, para a causa B, para a causa C. A gente tem essa ideia de que esses movimentos, eles constroem alguma espécie de conjunto virtuoso que faz Deus olhar para mim, nossa, como você é fofinho, querido. Você é amado, ponto. E é muito amado, muito mais do que eu e você possamos imaginar. E o que fazemos, essas adições que visam, né, esses movimentos que visam o reconhecimento de Deus. Não, mas ninguém está sabendo, eu fiz isso. Mas espera aí, você está querendo ser reconhecido por Deus? É isso? Queridos, eu tenho que fazer orações sobre santificação de motivação o tempo todo na minha vida. Porque muitas vezes eu percebo, Senhor, a minha motivação não está legal aqui não.
Eu estou fazendo o que é certo. Eu estou agindo da forma certa. Mas o coração ali está com Dick Vigarista. Lembra do Dick Vigarista? Mudley, faça alguma coisa. A vigarice está ali. Eu estou tentando ali o tempo todo burlar os cânones sagrados para que, olha só. É por isso que a minha necessidade de expor a minha pecaminosidade, de expor as minhas fragilidades como pastor diante de toda a igreja é uma necessidade. Porque eu não quero ficar criando áreas de sombra, me escondendo em sombras na minha vida. Vocês que me conhecem melhor sabem bem como eu sou, sabem bem quem eu sou. Ótimo, porque vocês sabem das minhas fragilidades. E vocês, como irmãos em Cristo, têm a liberdade de me exortar cada vez que vocês me virem fazendo alguma coisa errada. E eu espero ter a mesma liberdade com você. Ou não. Isso é igreja. Quem vive uma religiosidade que mira a própria glória, ou na própria glória, não mira a glória de Deus. E se você não mira a glória de Deus, você não está vivendo o Evangelho como deveria, e você não está vivendo sob liberdade. Essa é a questão. Queridos, quando a gente chega aqui no versículo 5, né, se você puder voltar ali um pouquinho, deixa eu voltar aqui para Gálatas. Se você olha aqui no versículo 5, Paulo fala o seguinte, olha, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. E aí ele vai no versículo 6 também, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. A nossa liberdade ela precisa ser alimentada com a esperança, na garantia de que seremos plenamente revestidos da justiça do Senhor quando da sua volta. Deu para entender o ponto? Basicamente, o que me sustenta, essa liberdade é vivida debaixo de uma garantia de que a justiça feita por Jesus na cruz é plena, é total, é suficiente. De que quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus face a face, não vai haver motivo para temor, não vai haver medo para medo, vai haver motivo para medo, só vai haver motivo para júbilo. Quando você encontrar com o Senhor face a face, não vai ter medo. O coração vai estar aquecido. Você vai se atarracar no pescoço dele para lhe dar um abraço. E você vai ser bem recebido. A despeito de toda a pompa e circunstância da sua glória, eu creio que a gente vai poder abraçar Jesus. Eu aguardo, é o abraço que eu mais aguardo na minha existência. Poder abraçar o meu Salvador, poder abraçar o meu Criador, poder abraçar o meu Redentor, poder abraçar o meu Rei. Para pensar no que significa isso. Porque é Ele quem nos garante. Porque quem nos garante, quem garante a nossa aceitação pelo Pai é o Filho, com o aval do Espírito Santo de Deus. A nossa liberdade precisa ser alimentada com essa verdade, com a verdade dessa promessa, com a verdade dessa garantia, para nós não cairmos nas armadilhas do medo, não cairmos nas armadilhas da insegurança sobre a fidelidade de Deus para conosco, seja no presente, seja no futuro. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Não é isso que a gente canta? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí chega o dia em que a gente precisa aprender a ouvir um não de Deus, mas sem duvidar de que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Você tem ouvido nãos de Deus ultimamente? Sim ou não? Sim? Várias cabeças balançando. Ouviram? Estão ouvindo? Toma cuidado, porque esses nãos, o não de Deus tem muitas camadas. E a primeira camada é a negação. Deus me negou algo. Mas as camadas que vêm por baixo, elas escondem, e a gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai caminhando com aquela negativa, de que há muito mais aspectos positivos ali do que negativos. Tenha isso em mente. Nãos podem ser libertadores.
Normalmente são. Normalmente são. Nos livram de cada encrenca. Mas no primeiro momento a gente não vê. É a primeira camada. É a negação. Versículo 6, Paulo faz um argumento muito interessante aqui. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. Ele falou, olha, nem o esforço moral, né, através da religiosidade, e nem o fracasso moral, né, representado pelo paganismo, valem qualquer coisa, tem alguma serventia. Se você já pertence a Cristo, você não precisa de nenhuma adição e nenhuma subtração. Você já é amado, Cristo é suficiente, Ele é a expressão do amor de Deus, e é por esse amor que nós somos salvos. É Deus quem te garante. É Ele quem garante. É o mérito dele quem nos sustenta. Vou fazer uma pergunta básica para você aqui. Que diferença essa esperança, essa garantia da justiça de Deus, no presente, no futuro, tem feito em sua vida hoje? Que diferença essa esperança faz em sua vida hoje? Keller fala em algum momento no livro dele que nós devemos viver hoje sabendo que somos preciosidades absolutas aos olhos de Deus. Como é que essa consciência de que você é uma preciosidade absoluta aos olhos de Deus mexe com as suas entranhas hoje? Você é uma preciosidade absoluta aos olhos de Deus. Você não fez nada para merecer isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas olha só que coisa, a gente é. Mas a gente tem vivido assim? E se não tem, por que não tem? Pare para pensar um pouco. Faça uma análise rápida aí. E com isso em mente, Paulo incita uma reação da igreja, dos Gálatas, das igrejas ali na Galácia. Reajam. Em primeiro lugar, ele vai falar, terminem a corrida cristã com a mesma liberdade e alegria com a qual vocês começaram. Aqui nos versículos 7 a 8, ele vai falar assim, né? Ele continua, olha, vocês estavam indo bem na corrida, vocês estavam num pique bom, vocês estavam na direção, estavam num passo certo, estavam com foco ali, vocês tinham um foco correto, o objetivo estava à frente, mas no meio do caminho vocês começaram a se desviar, vocês perderam o foco, as pernas começaram a se atrapalhar e vocês começaram a correr erraticamente. Agora, note, isso não é uma condição irreversível. Senão ele não falaria tudo que ele está falando aqui. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Não foi Deus quem promoveu esse movimento errático na vida de vocês. Cabe então vocês identificarem onde está o erro, a origem do erro e se afastar disso. E voltar para a verdade. Terminem a corrida cristã com a mesma liberdade e alegria com a qual vocês começaram. Uma das coisas que mais eu gosto de ver é crente recém-convertidos, crentes que acabaram de sair da fábrica, né? Aquela turma que está com uma paixão por Jesus. E uma das coisas que eu mais odeio, e odeio mesmo, é crente velho apagando a alegria de crente novo. Que vontade de jogar o cara pela janela. Contagie-se com a alegria dele. Você vai ver quando chegar, rapaz, olha, vou te contar, essa igreja já teve tantos problemas. Você começa a trazer uma carga de desânimo para a pessoa e não deixa aquela alegria contaminar positivamente todo o seu entorno. Se você for um abafador da alegria alheia, eu quero dizer que a sua vida aqui na igreja é curta, tá bom? Ou você muda, ou a gente te muda. Porque eu não tenho esse direito de abafar a alegria de alguém que está encantado por Jesus. Na verdade, eu quero esse encantamento. Eu quero relembrar o encantamento dos meus primeiros dias como discípulo de Jesus. Eu quero pular de alegria por ele. Muito mais do que eu pulo de alegria pelo time de futebol que ganha, pela promoção no trabalho, seja lá por que vantagem eu tenho nesse mundo. Eu quero pular de alegria pelo meu Salvador. E nessa hora, seria o momento excelente da igreja. Amém! Eu ainda vou ouvir essas coisas aqui dentro, com a glória de Deus. Ou então, na eternidade, a gente ouve com tranquilidade.
Percebe? Eu não quero me envergonhar, eu não quero... O que será que vão pensar se eu pegar aqui e essa alegria sair pelos meus poros e eu manifestar essa alegria? Deixa a alegria sair. E se alguém se incomodar, a porta da rua, a serventia da casa. É simples assim. Porque não há lugar numa igreja de crentes verdadeiros para abafamento do contentamento que só o Senhor Jesus e a liberdade que Ele nos dá, nos oferecem. Eu não tenho o direito de abafar a alegria alheia. Ao contrário, eu quero ser estimulado por ela. Então, se você vier aí cheio de... André, eu estou feliz com Jesus. Eu falo, ok, fala mais, fala mais, fala mais. E se você me pegar meio inquieto, é porque a sua alegria incomoda a minha falta de alegria. E o problema está comigo e não com você. Por favor, manifeste o seu contentamento por ser um seguidor de Jesus. Não tenha medo de fazer isso. Ok? Mas pule de alegria. Bata palmas, cante. Não estou falando para você se extravasar de uma forma religiosa. Estou dizendo para você deixar que isso seja autêntico na sua vida, sem confinamentos, protocolos sociais, religiosos, litúrgicos, ou seja lá o que for. Bota foco. A vida com Jesus é uma vida que pode sim ser uma vida plena e alegre, com todas as dificuldades, com todas as... Podemos perder nossa liberdade política, querido, isso é um risco real. Não muda o fato de que em Cristo continuamos sendo livres. Vamos nos alegrar com isso. Nos versículos 9 a 12, ele fala, olha, não perca a liberdade do Evangelho. Não se distancie da liberdade do Evangelho. Ele vai falar, um pouco de fermento se espalha por toda a massa, basta um pouquinho de fermento, basta um pouquinho de equívoco, basta um pouquinho de erro, basta uma pequena centelha de coisa errada para fazer desandar todo o processo. É por isso que a gente pega tanto no pé nessa questão de escola bíblica, por exemplo, de conhecer a verdade de Deus, de entender a palavra, de conhecer o que Deus fala sobre si mesmo. Estamos estudando a doutrina do fim dos tempos agora. Escatologia. Precisamos entender o que a Bíblia fala e, sobretudo, o que ela não fala sobre essa questão, sobre essa matéria. Para que o nosso coração seja fortalecido em esperança sobre esse tempo que parece, sim, ser o último capítulo da humanidade antes da volta de Jesus. Parece, não estou dizendo que é. Outros tempos também já pareceram bastante definitivos em termos de finalização da história. Não sei se agora é. Mas está com uma cara bem interessante. Interessante não é bem o termo. Como lidamos com tudo isso? Como trabalhamos essa questão? Né? Como estamos organizando a nossa vida? Estamos deixando o fermento entrar na nossa vida? Estamos testando os espíritos? Hoje você tem uma profusão de oferta, de pregações, de mensageiros pela internet. Estamos identificando o que está sendo proposto ali? Temos uma noção clara do que está sendo vendido ali? Usa a palavra vender, porque na maioria das vezes é venda mesmo. Estamos fazendo como os bereanos, que tá bom, ele falou isso aí, parece ser muito interessante, mas vamos checar nas Escrituras. Vamos checar se isso que está sendo colocado nesse púlpito. Deixa eu ver, André, peraí, você falou um negócio meio esquisito aí, mas, cara, olha, aqui na palavra, porque eu não sou infalível. Eu não sou infalível, e pode ser que um dia eu fale alguma besteira aqui, e primeiro já falei, cansei de falar e vou continuar falando. O presbitério é a primeira linha de frente de defesa da igreja. Se o pastor falar alguma besteira aqui, o presbitério tem o dever de chamar esse cara e falar, escuta aqui, amigão, ou você se apruma, ou vaza. Ou vaza. Essa é a ideia de castração que Paulo fala aqui. A ideia de que esses falsos mestres castrem-se a si mesmos, afastem-se desse pessoal, tirem-os das suas vidas. Afastem-se desse fermento. Entendam o que vocês estão consumindo.
Balizem suas vidas pela verdade que foi revelada para vocês nas Escrituras e fujam do fermento. Identifiquem o fermento, identifiquem os falsos mestres. Não se deixem, não abram a mente e o coração de vocês para qualquer fala doce, adocicada que venha coçar os seus ouvidos. E está cheio de gente sedutora nesse mundo hoje em dia, gente. O que não falta são vozes sedutoras. E eu vou te dizer uma coisa, é muito fácil ser uma voz sedutora. Se você já tem carisma, você já está com meio caminho andado. E depois basta falar o que as pessoas querem ouvir. E não é difícil identificar o que as pessoas estão querendo ouvir hoje em dia. Com carisma e falta de caráter, essa combinação explosiva, você se torna um sedutor. E o sedutor, ele busca a glória dele. E desencaminha muita gente nesse processo. E por fim, não abuse da liberdade do Evangelho. Olha o que ele fala aqui no finalzinho, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Essa liberdade que traz segurança, ou seja, eu não preciso viver com medo. A minha salvação não depende do contingenciamento das minhas virtudes. Eu estou seguro em Jesus. Sou filho amado pelo meu Pai. Agora, o fato de ter liberdade não me dá o direito de a usar para satisfazer todas as minhas paixões. Ok, como uma vez, já contei esse exemplo aqui, pastor ainda de jovens, num outro contexto. Uma pessoa que tinha acabado de chegar para estudar, veio de um outro estado, veio para fazer faculdade em São Paulo, veio com malicuia, com muito dinheiro do bolso, o papai bancando aquela coisa e tudo mais, e um dia ele chegou no culto pela manhã embriagado. Eu peguei e chamei do lado, cara, o que está acontecendo? O que está rolando? Ê, André, vai pegar no meu pé, mano? Estava totalmente torto. Cara, você está embriagado, o que você está fazendo aqui assim? Aliás, deixa eu reformular a pergunta. Que bom que você está aqui, mas por que você está assim? Cara, eu já sou eleito, André. Eu sou salvo, eu sou calvinista, meu. Eu fui para você, eu já estou selado. Foi para a liberdade que Jesus me chamou, eu estou vivendo a minha liberdade, cara. Falando desse jeito, mole, com a língua enrolada. Eu falei, amigão, você não entendeu nada. E provavelmente você está, espero que não, mas provavelmente você está listado entre aqueles que João menciona ali em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 19. Vai ler e depois a gente conversa. Nunca pertenceram ao rebanho. Deus não te chamou para esse tipo de liberdade. Existe uma coisa chamada autocontenção. O conceito de felicidade lida com o conceito de autocontenção. A felicidade bíblica diz para você, sobretudo, que você vai ser feliz se não andar nos conselhos dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e não se assentar à roda dos escarnecedores. Felicidade começa com autocontenção, liberdade começa com autocontenção, e foi para essa liberdade que Deus nos chamou. Eu preciso entender que ser livre é algo tão grande ao ponto de eu poder dizer não para mim mesmo e aceitar os nãos de Deus, sem duvidar. Para a gente finalizar aqui, corri um pouquinho porque eu quero liberar os pais para os seus almoços de hoje, e eu sei que as filas devem estar grandes nos nossos... Quer dizer, não saiam imediatamente após a mensagem, porque a gente ainda tem um tempinho juntos. 2 perguntas que eu quero deixar para vocês aqui. Você reage a seus sucessos e fracassos de maneira compatível com o Evangelho ou com base na justificação pelas obras? Tem a ver com aquilo que a gente está lidando, que a gente está trabalhando aqui. Você tenta adicionar coisas à graça, você subtrai coisas da graça. Como é que você lida com isso? Segunda pergunta, pense em um pecado contra o qual você vem lutando. Por que você deseja pecar dessa maneira? Algo recorrente. Por que você deseja cometer esse pecado? E como sua liberdade no Evangelho, a liberdade que você já possui, sendo vivida, pode corroer essa motivação para o pecado. Corroer no bom sentido aqui, destruir essa motivação para que esse pecado se torne persistente na sua vida. Você foi chamado para ser livre. Você não é escravo do pecado. Você tem um Pai que te ama de uma maneira maravilhosa e não depende da sua conduta, você que é filho. Mas isso não significa que você, como filho que ama o Pai,
não vai responder de uma maneira amorosa a Ele. Você não pode viver do jeito que você bem entende na casa do Pai. Há regras. E obedecê-las é uma forma de expressar respeito, devoção e amor. Porque, afinal de contas, o Papai do céu é, de fato, um Papai perfeito. Ele merece esse reconhecimento. Vamos orar. Te damos graças, Pai, pelo tempo que podemos ter juntos em torno da Tua Palavra. E que o Senhor nos ajude na construção de um exercício de liberdade que Te glorifique. Ajude-nos a identificar as adições que muitas vezes tentamos fazer e as subtrações que tantas vezes também fazemos à Tua graça. E nos livra disso, por favor. Ajude-nos a combater isso e a lutarmos pela liberdade que temos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.